Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos diferente hoje. Nós temos o irmão Rick aqui, mas infelizmente o irmão Maninho não pôde estar conosco. Mas é só nós hoje, né, irmão? Glória a Deus, né? Bora lá. Bora lá. Só na paz, só o ouro. Só o ouro. Como o povo lá do Goiás diz, né? Só o ouro. Só o ouro. Bora ver, né? Bora ver. Continuando, né, com nossa série do Armadura de Deus, nós estávamos falando sobre a couraça, peitoral, né? A couraça, cinturão da justiça. É o último episódio. Agora nós estamos falando sobre os pés, né? A proteção dos pés. Sim. Tem que proteger os pés ainda, né? A armadura é dos pés até a cabeça. Ninguém vai descalço, né, pra guerra. Não, com certeza não. Se fosse também, pelo amor de Deus. Você vê nesses filmes medieval aí que sempre durante uma guerra tem uma chuvinha. Aí, na hora que eles vão lutar lá, fica cheio de barro. Aí não ia ter como, né, velho? Não, mas você vê as tribos ainda, os tribal ainda vai descalço, só na... Mas vamos lá. Vamos ler a passagem, paz do Senhor, né, pra todos que estão nos ouvindo aí. E espero que vocês possam aproveitar esse podcast. Sim. Tamo animado. Sim, tamo firmes. Efésios 6, 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O seu fala o mesmo, irmão? Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Mesma coisa. Mesma coisa. É o evangelho, né, irmão? Sim. Esse calçado aqui que nós vai falar não tem outra coisa pra falar a não ser o evangelho. Sim. Porque se vivemos no evangelho, sim, estamos andando nele, né? Então é o que nós revestimos, né? O que nós vestimos e tem que andar nele, né? Sim. Porque todos os dias você tem que colocar uma meia, né? Uma coisa no pé, um tênis pra você vai bota, sair, né? uma bota. Eu uso bota todo dia no meu serviço. Sim. Parece aquelas botas medieval, que a bicha vem até aqui, ó. A perna é toda sem o cabelo. Sim, porque fica raspando. Mas é o evangelho que a gente tem que acordar todos os dias, renunciar às nossas próprias vontades e andar nele. Sim. Que é algo que todo cristão tem, né, irmão? Então não tem como falar, eu sou cristão e não ligo pra isso. Acho que não tem isso, né? A pessoa tem que estar ciente que ela tem que estar andando naquilo. Sim. Porque senão ela não é uma pessoa cristã. Sim. E nós vai ver que, claro, né, quando Paulo está escrevendo isso, ele está trazendo o seu entendimento bíblico, né, o seu entendimento, não bíblico, mas do Velho Testamento, né, do Torá, da lei. Ele está, deve que meditando na palavra de Deus, porque, claro, Paulo não escreveu essas cartas assim. Ele foi escrevendo e pensando sobre o que ele tem que falar para o seu povo, né? Enquanto o Espírito de Deus estava inspirando ele a falar essas coisas. Então ele pensou nas passagens. Nós vamos ler essas passagens que talvez, né, Paulo ali estava pensando. E se você vê aí, ter uma Bíblia em casa, a maioria das vezes a Bíblia em si, os tradutores, eles usam referências e citações. Claro que Paulo não citou ninguém aqui, mas ele referenciou alguém no passado. Sim. Então, Paulo, se você lê várias das suas cartas, você vê as ideias se batem, né? Ele fala a mesma coisa em vários modos. Eles repregam o que eles conheciam lá na Torá. Sim. Então, ele não estava inventando algo novo. Não. Ele só estava apresentando ali mais uma vez, falando, esse é o caminho. Eu acho que a única diferença aí é que Paulo estava, assim, mostrando que certas coisas era mistério naquela época.
E agora foi se manifestado através de Jesus. Sim. Né? Porque assim, não veio através do homem. Não foi os homens que falou, isso é agora, nós se revelou. Foi Jesus que falou, isso é a revelação do mistério. Isso que é a revelação. E ele foi a luz ali das escrituras em partes que estava obscuro, que não estava falando, né? E tem muita coisa ainda que nós até hoje não conhecemos, não entendemos. Sim. Mas o que é importante, que foi o evangelho, né? A boa novas, né? A boa notícia veio. Por quê? Porque todo mundo reconheceu que não tinha como ser salvo. Sozinho não tinha como lidar com seus problemas, com seus pecados. Eu tenho certeza que muitos ali, né, tava jogando sacrifício todos os dias ali, ou todos os meses, falando, gente, eu só sacrifício, 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 e os pecados continuam, e eu tô fazendo do mesmo jeito. Será que Deus perdoa? É o que está descrito lá em Hebreus, né? Acho que você leu. Sacrifícios e tudo não foi o suficiente. Sim. Da mesma maneira que por um homem, né? O pecado veio ao mundo. Do mesmo jeito, por um homem, nós recebemos a salvação e nos foi entregue o evangelho. Sim. Então, tá muito nisso, né? Que a gente tem que estar... É o que eles queriam pregar. Porque eles falavam, nos foi entregue o evangelho. Paulo fala, né? Que ele nem... Não foi só ouvido falar, né? Sim. Que o próprio Jesus veio a ele e ensinou a ele. Então, eu acredito assim que o evangelho, a maneira que eles expressavam ali, é algo que eles realmente viviam, né? Que é o ápice, né, de estar vivendo aquilo que traz a convicção nele. Então, é algo muito profundo, né? Sim. E, no final das contas, esse evangelho nos trouxe paz. Sim. Porque... né, imagina, você tá ansioso para receber uma notícia, você tá ansioso para receber uma coisa boa, né? Você tá em ansiedade, estresse, tá cansado e vem alguém e te fala assim: tenho boas notícias para você. Você vai viver, você tem uma chance de viver, você vai ser salvo, e eu acho que isso traz paz. Né? Eu não sei você, irmão, mas comigo, quando eu realmente comecei a crer em Jesus, me trouxe uma paz, né? Uma paz que o mundo nunca vai poder me mostrar, né? Porque o mundo, a maioria das vezes, nos traz ansiedade, nos traz depressão, nos traz estresse, canseira, né? E nunca parece que nós corremos e parece que nunca para, né? Mas quando você olha para Cristo, parece que ele te traz paz. Sim. Né? É por isso que a própria Bíblia vai falar que é uma paz que excede todo entendimento, né? Sim. Que está naqueles que aceitam a Jesus como único Salvador. Então é algo assim que às vezes a gente quer explicar, mas falta palavra. Porque mesmo estando de dificuldade, a gente está lá. Nós estamos em paz porque a gente crê que Deus é o solucionador de todas as coisas. Então, se está tudo debaixo dele, então ele tem um controle de tudo. Eu acho que é isso que traz o consolo, né? E o evangelho é isso, né? Que ele morreu, ressuscitou, voltou, teve a ascensão e um dia vai nos voltar para nos buscar, para arrebatar a igreja dele. Então, é isso que nos traz paz, né? Nos traz a paz. Sim. E eu vejo isso muito nos Salmos, né? Com Davi. Porque Davi, ali o mundo tava atrás dele, né? Ele ali quem não queria matar Davi, né? Dos redor. Todo mundo que ia Israel fora dali. Meus inimigos me rodeiam. Sim. O estresse que ele tava passando, né? Mas o que ele fez? Ele olhou para Deus e falou assim: mas, né, aqui está a minha paz. Né? Quando eu vou à tua casa, né? Quando eu estou na tua presença, você é um bom pastor. Então, tipo, ele sentia a paz. Sim. Né? No conflito. A ponto de escrever, né? Espera, pois, no Senhor. Anima-te. E ele trará os desejos do seu coração. Porque ele sabia como é o sentimento, né? Que era de tipo... alguém que tava
passando por isso. Cara, Muito lindo isso, muito, né? muito. Você quer ler a passagem lá? Isaías também vai dizer, né? Isaías 52, 7 vai falar assim: quão formosos são sobre as montanhas os pés do mensageiro das boas novas, e que anuncia a paz, o portador de boas novas, que anuncia a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Então, as boas novas é você tá andando no evangelho e falando do Deus que reina. É lindo demais, Sim. irmão. É top. E eu vou ler agora em Romanos, que Paulo, né, como nós falamos, Paulo medita os profetas, medita a palavra. E ele fala em Romanos 10, vamos do 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Repregando, né? Sim. Você vê, né? O profeta, ele tava, claro, falando sobre algo presente ali, né? Provavelmente, né? Deus, na angústia do povo de Israel ali, na opressão, o povo queria boas novas, né? O povo queria libertação. Ali era um profeta do presente, mas também era uma profecia bem mais adiante, no futuro. Que aqui Paulo fala, né? Ele fala, chegou o ponto que o rei chegou e deu as boas novas, né? Falou assim, ó, o reino está aqui. Foi, se você lá no comecinho de Mateus, de Marcos, o que ele pregou primeiro? Estais aqui o reino de Deus. Sim. Se arrependem. Então, tipo, ele tava ali falando, chegou o momento de paz. Mas eu imagino, né? Cara, ele fala isso, mas daí eles estão ainda sendo oprimidos. Sim. Ele fala isso e eles estão ainda sendo... Eles têm que lidar com seus pecados, eles têm que lidar com seus problemas. Como que funciona, né? Tipo, você trouxe paz, mas nós não sentimos paz. E eu acho essa ideia de paz é muito incrível, né? Porque se você conversar com até pessoas que não são cristãs, todo mundo está procurando paz. Tem gente que fala que atingir um nível de carreira que ganha muito dinheiro, é celebridade, mas mesmo assim ainda falta algo. Tipo, é a paz que excede o entendimento. Sim. Não tem como falar que não é. É Deus que nos completa por completo. Sim. Completa por completo. Completa por completo. Volta à origem, né? Do Sim. que nós fomos feitos, né? Sim. Pra você, o que significa paz? Sim, se você podia dar um significado para paz, o que você falaria? No mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Com toda essa mídia, tudo em volta, toda essa cobrança de ser um cristão, você tem que ser santo. Os olhares estão em você. Se você faz algo errado, mas a Bíblia diz aquilo outro. Paz pra mim hoje em dia é você deitar na sua cama, dormir de boa, sem preocupação. Porque não tem como a gente pensar numa paz pro mundo todo. Porque a gente sabe que a única paz que vai vir, que vai ser uma falsa. Que depois de 3 anos e meio vai ser cancelada. Então, a paz do cristão, ela vem do único que concede a paz. Eu acredito assim que aquela pessoa que entrega por inteiro para Jesus, ela vai conseguir ter uma paz. Porque não tem como você só trabalhar e ter paz. Às vezes você vai ter dinheiro que
você vai estar em paz, porque você não vai ter conta para pagar, mas mesmo assim, uma hora você vai sentir falta de algo. Sim. Então, porque assim, nós pensamos atrás, né? Pensamos Adão e Eva. Você acha que tinha paz ali no Jardim de Éden entre Adão e Eva, né? Antes, claro, deles pecar, mas ali de boa, fazendo um serviço deles, né? Porque Deus ali deu para eles trabalhar, né? Cuidar da terra. Você acha que eles estavam em paz? acredito que sim. Nossa, é um soluço. Acredito que sim, irmão. Sim. Porque se Satanás vem e a Bíblia fala que ele só vem para roubar, matar e destruir, então é porque ali ele veio roubar, ele veio matar e ele destruiu. Então, ali tinha uma paz. Deus vinha visitar eles de tarde. Que mais paz que isso, como né? que não é uma paz? A Bíblia fala que Deus fazia a terra ser aguada. Eles não tinham nem que aguar os negócios, moço. Deus trabalhava para eles. Fácil demais, olha. Né? Mas e isso eu acho que, né, Deus nos promete isso, né? Voltar a essa paz. Porque essa paz foi tirada de nós pelo pecado, né? Porque eu creio que paz e caos, né? E são mão em mão. Você não tem como ter paz dentro de caos. E não tem como ter caos e paz, né? É um o contrário do outro. Então, onde tinha caos, faltava paz. E hoje você vê muita, né, guerra, né, conflitos, né? Você vê muito conflito. Cuidado da palavra aí, né? Mas eu acho que eles não derrubam nós, não. Quando a gente tá com um pouco view ainda, quando tiver muito é perigoso. É perigoso, é. Mas você vê muito conflito, né, entre nações e as pessoas querem resolução, quer paz. Porque traz muita tristeza, traz muita pobreza, traz muito dor. E isso todo mundo reconhece que não é legal, né? Não é bom. E quando chega em uma paz, né? Por exemplo, Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Imagina a paz que trouxe a todo mundo quando ela parou, né? Quando ela acabou, quando foi declarado o fim da Guerra Mundial. Cara, isso aí pra eles seria, cara, que paz, né? Porque o sofrimento, tantas pessoas mortas. E eu vejo isso a mesma coisa com o evangelho, né? Com o reino. Imagina a paz que nós vamos receber de tipo dos dias de ansiedade, os dias de dificuldade, os dias de dor, de sofrimento. E se você ler lá em Apocalipse 22, Deus nos entrega a paz, né? Ele... Você vê, né, que um pássaro, que essas pessoas que elas tinham esperança, né, que ia acabar uma guerra, por exemplo, e quando acaba, né, elas presenciam uma paz. É da mesma forma quando uma pessoa aceita Cristo e passa a ter um relacionamento com Ele, o caos que vinha na vida dela, Sim. Deus vai lá e arranca aquilo, cara, e coloca a paz dele. Sim. Então, as pessoas que não experimentaram isso não vai conseguir entender. É só você adquirindo isso que você vai entender. Sim. Porque senão não tem como a pessoa ter a compreensão. Não. Se ela não tiver o contato. Então é uma dica. Se você ainda não teve esse privilégio de ter esse contato direto com o Senhor, tenha. Você vai ver o caos indo embora. Sim. Às vezes a Bíblia fala, né, que mesmo sendo cristãos, a gente vai ter aflição no mundo. Mas a aflição, meus irmãos, tipo assim, é algo inevitável. Mas a Bíblia fala que pra gente ter bom ânimo, né? Porque Deus já venceu por nós. Então é por isso que a gente fala dessa paz que excede todo entendimento.
Porque a gente entende que ele já venceu tudo pela gente. Sim. Não a ponto da gente querer largar tudo e viver só esperando que aquilo que Deus venceu pela gente, né? Sim. E não parar de correr atrás das coisas que a gente tem que correr, né? Então, Sim. são coisas que a gente tem que viver, né, irmão? Porque eu acho que esse sentimento, esse gosto que nós temos de paz é só uma amostra do que o reino realmente será, né? Eu acho que vai ser muito além do que nós imaginamos. Porque é difícil imaginar algo que você nunca teve, nunca sentiu. Você só pode, tipo, tirar as coisas que você já tem, já experimentou e tentar, tipo, nossa, as melhores coisas que eu já tive na vida, os maiores sentimentos, e será isso. Mas talvez será além disso, né? Além do que nós podemos capacitar nesse momento. E, infelizmente, muitas pessoas correm atrás dessa paz em outros lugares, né? Talvez na nossa vida financeira, tentando ganhar dinheiro, na nossa carreira, tentando achar um serviço que você quer muito, ou na vida romântica, né? Parceiro que combina, que vai te dar aquela paz, que você tem aquele sentimento caótico de tipo, eu tô solteiro, eu não tenho ninguém, quem pode me dar essa paz? Talvez é o meu companheiro. E chega no momento que você chega, né? Pode ter muitas pessoas que conseguem, né? E ele chega no fim e fala, o caos tá indo, né? As dificuldades continuam. O problema tá ali ainda, né? Você tá com uma mulher, ou você tá com um serviço que você sempre quis, ou você, né, pegou algo que você sempre quis, comprou algo, e você fala, gente, não mudou nada. O desejo tá ali ainda. Mas eu falo pra você, quando você recebe Cristo como Salvador, acabou o desejo. Parece que ali é o sentimento de ali você chegou no ápice do que o seu desejo era, né? Se o seu desejo era felicidade, chegou no ápice. Se o seu desejo era amor, chegou no ápice. Se seu desejo era paz, né, diante do caos, chegou no ponto. E eu acho que isso, pra mim, é o que descreve o que Jesus fez na nossa vida, né? E Paulo aqui, ele fala quão maravilhoso é os pés das pessoas que carregam esse evangelho. Então, tipo, nós somos carregadores desse evangelho, então nós entendemos como bom é carregar esse evangelho e dar para as pessoas, né? Um bom iniciativa para esse podcast. Claro, nós falamos da Bíblia, mas nós queremos que as pessoas encontrem o evangelho de Jesus Cristo. E assim, não tem como nós falar do evangelho bom se nós não também sentiu bom. A gente tem que estar nele, né, irmão? Sim. E nós sentiu essa bondade dele, o amor dele, porque assim, não tem como você ver um amor, uma bondade assim e não sentir algo. Às vezes as pessoas ainda recusam, né, esse amor, mas aí é decisão delas recusar. Tem muita gente que recusa uma caridade, é decisão dela. E Hebreus ali, né, como você falou, em Hebreus ali fala, né, eu acho que é capítulo 6, 5, 6, né, como que alguém possa, né, recusar um sacrifício desse, né? Depois que você viveu isso, depois que você conviveu com ele, e acontece, né? Judas, ele conviveu com Jesus, ele viu o que Jesus fez e ainda recusou o que Jesus tinha para ele. Sim. Né? E muitas vezes, infelizmente, as pessoas vão ver o que Jesus fez na vida delas, vão ver tudo que Jesus tem por elas e vão recusar ainda isso. Né? Mas chega num momento assim, né, que acaba, se a pessoa perde a esperança, como a gente pode falar isso? Eu acredito que é uma obra, né, de Satanás na vida das pessoas, que faz que
tira do caminho, né? Que faz que a pessoa perde a esperança, que perde o amor. O corvo, né? Pegando ali, tentando pegar semente, né? Isso. É arrancado, né? E Sim. como a gente sempre fala aqui no podcast, né? É ensinado de maneiras que no momento é agradável, mas a hora que passa mesmo pela prova, a pessoa desiste. Porque Sim. o alimento que ela estava recebendo não era um alimento bem reforçado. Era só um leitinho ainda, né? Então, precisamos viver nesse alimento sólido que é o evangelho mesmo, puro. Sim. Arroz, feijão bruto. Você vai ler alguma coisa aí? Salmos 119 e 101 diz: desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Nossa. Então, né, Davi, um homem de guerra, que Davi, ele também era um homem de guerra. Ele sempre foi. Desde o começo ele tinha essa paixão. Então ele entrava nas guerras também. E... Peraí, antes que... Vai acabar a bateria? E... um homem de guerra, e mesmo assim ele reconhecia quão é importante estar andando nos caminhos do Senhor, né? Sim, e trazendo, né, mais uma vez aqui pra armadura, né, que a gente... A armadura não é um vestido que a gente veste. A gente se reveste dela. Ou seja, ela traz uma segurança pro combatente combater o bom combate, né? Sim. Então, vamos voltar um pouquinho de novo aqui. Uhum. Tá falando pra gente calçar, né, os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, a pessoa que está no combate para o Evangelho ser, como fala, ser apresentado para muitos, ele precisa ter essa armadura, né, que a gente já vem falando, mas a armadura não é só, como posso falar, não é um dom que Deus vai te dar. É algo que você vai ter que adquirir. Sim. E para você adquirir ela, todos a couraça, tudo, as sandálias, você tem que estar andando em um ápice de santidade. Porque senão não tem como Deus te entregar aquilo se você não estiver fazendo algo para você ter aquilo. Uhum. Não tem como eu, vamos dizer assim, querer algo de Deus e ficar parado, né? Vamos dizer, melhor falando, mais fácil. Sim. Então é algo que Deus quer que a gente esteja buscando Ele, trabalhando para Ele, para quê? Para Ele revestir a gente disso. Porque se é uma armadura espiritual, a gente precisa estar com os pés no Evangelho. Porque muitas das vezes você vai pregar o Evangelho, levar as boas novas de Cristo, você pode estar andando em um lugar muito escorregadio. Uhum. Como um pastor, que ele vai buscar uma ovelha no abismo, se ele não estiver bem preparado, ele pode cair junto no abismo, né? Então eu acredito assim que essa armadura vem para nos revestir. Ou seja, estamos vestidos, mas ela vem nos revestir. Sim. Ainda mais. Que é o quê? Que é o Senhor do nosso lado, batalhando pela gente. Mas isso não tem como se a gente só querer essa armadura e não tá andando conforme a gente precisa estar. Para Ele nos revestir disso. E não é uma armadura qualquer. É a armadura de Deus, né? É de Deus. Então, um evangelho falso não vai te sustentar. Não. Vai estar danificado aquelas botas, aquelas sandálias, e vai te tropeçar, né? Vai te derrubar. Eu acho... Pode falar, irmão. Não tem como você querer pregar algo, pregar que você está andando numa corda, sendo que você está andando numa ponte. Então, você tem que estar andando na corda. Você tem que estar andando ali fino. Sim. Sempre passando pela porta estreita. Sim. Porque se você pregar que a pessoa tem que passar pela porta estreita e ficar só passando pela porta grande, eu olho pra cá porque a porta é grande. Você tá fazendo algo que, poxa, Deus vai estar olhando e falando, pô, não tem como revestir esse cara da armadura, né?
E como, né, Jesus ele falou para os fariseus, né? Vocês que são cegos estão lidando outros cegos, Sim. né? Não tem alguém cego lidar para o caminho certo. Então, no mesmo jeito que nós temos que andar nos caminhos certos, né? Porque ali o propósito dele usar a sandália como o evangelho da paz é tudo proposital. Nada foi de, né, avulso. Foi proposital. Ele falou: eu estou usando os pés para representar, porque no Antigo Testamento os pés era significado de andar, de caminho, de você seguir uma forma de vida, né? Isso que é o pé, porque você, né, naquele tempo eles andavam, é que nós não entendemos hoje em dia, né? Porque naquele tempo eles andavam para todo lugar, não tinha carro, Sim. né? No, carroça de vez em quando, olha lá, só o rei. O pé é o que sustenta tudo, né, irmão? O pé é o que mais sofre, vamos dizer assim. Sim, E se ele não tiver revestido, o que vai virar esse pé? Porque na caminhada, irmão, no combate que a gente tá todos os dias lidando para Cristo, tem ventos muito fortes. sim, E se o seu pé não for firmado com a preparação do evangelho, que fala com a preparação, né? Preparação. O vento pode te jogar abaixo. sim. Então, a gente está no mundo físico, mas existe o mundo espiritual, que está sempre atacando, trazendo vento para nossa vida. Então, por isso que ele está afirmando aqui. Então, vocês têm que se preparar e calçar os pés do evangelho. Sim. E eu acho que, né, isso é importante para qualquer. Se você tiver né, os pés ali, ele sustenta tudo que você é, né? E você pensa, você andando pro lugar, você torce o pé, É ruim, irmão. você não vai chegar num lugar lá tão cedo. Não. Então, seja preparado, né? Como o Paulo, ele tá aqui nos dando indicações. Seja preparado, né? Com essas sandálias, porque a luta é grande, né? A batalha é grande, mas a confiança é em Deus, né? E é o evangelho que ele nos deu, onde nós firmamos nossos pés, né? Então, esse evangelho da paz, para quem não, né, aí que está assistindo, você nunca experimentou, você não tem ideia do que nós está falando, talvez isso pareça um símbolo, né, algo, né, que não faz muito sentido. Confie em Jesus, não confie em nós, não confie nas nossas palavras, mas confie nas palavras dos profetas, né, dos apóstolos de Jesus, que ali ele só inspirou a nós fazer isso, né? Nós não iria fazer isso todo domingo se nós não acreditássemos nessa paz do evangelho. Nós não iríamos andar nesse propósito se nós não tinha essa fé, né, que Jesus tem esse evangelho de paz, porque nós estamos focados né, na paz eterna, né? É isso que nós vai ter, é paz eterna. Amém. Então, nós oferecemos para todos aí que estão em casa. Se você sente em caos, se você sente que você está andando esse caminho de caos, esse caminho de perversão, esse caminho de tristeza, né? Se você fala, cara, eu tô, né, não consigo achar essa paz. Tá difícil caminhar, então tá aí, tá apresentado. Sim, O evangelho da o paz. evangelho da paz. E essa é uma das partes da armadura, né? Sim. Então, ela não é a única. Nós não só temos o evangelho, nós temos várias as coisas que nos defende, né, das ciladas do inimigo. Então, Sim. agradecemos a Deus por isso, porque sem ele não teria armadura, não teria reforço de nada. E que você pode também ter esse reforço aí em casa para qualquer cilada do inimigo. Né? Amém. Glória a Deus. Então, obrigado aí pela sua audiência. Meio diferente, só eu e o Rick, mas eu acho que foi bom.
né? Eu acho que foi edificante até para mim, falar sobre Deus e a sua providência, né, a nós. Então eu sinto muito feliz por isso, tá? Deixa o like, comenta, compartilhe com as pessoas, compartilhe aí com o seu amigo, fala, você tá em caos? Toma aqui uma mensagem de paz. Amém, glória a Deus. E que nós podemos, para honra e glória de Deus, chegar nessa paz um dia, né? Seguindo buscando ao Senhor. Sim. Muito obrigado e fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.